Graças a Deus, queridos. Aleluia. O clima está abençoado, gostoso, né? Como é difícil quando fica um clima gostoso desse, que geralmente a temperatura aqui é pancada. E hoje está uma maravilha, uma delícia. A gente chega, passa ali para trás do barracão, ali vai dar um tempinho ali no barracão e aquela brisa suave, gostosa. Maravilhoso, cara, queridos. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. A gente está aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Amém, amados? Hebreus, capítulo 11, e vamos ler lá no versículo 38, queridos. Amém? Todos se encontraram, amados? Amém. Que diz? Os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém. Outra versão, queridos. Amém. Feche seus olhos, amados. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos dado forças, tem nos sustentado. O Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor tem nos dado, Senhor, a sua força, tem sido conosco, tem sido o nosso grande Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Ser conosco, derrama sobre nossas vidas a sabedoria, Pai, o entendimento, para que possamos cada dia mais estar diante de Ti aprovados como obreiros, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a Tua palavra, Senhor. Ser conosco. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Queridos, nós acabamos de ouvir a nossa amada irmã falando sobre as dificuldades que a gente enfrenta e passa, né? Principalmente muitos que moram, que residem na comunidade. A gente sabe das lutas e das dificuldades que os irmãos enfrentam constantemente. E muitas vezes, amados, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente ouve muitas pessoas, na verdade, e cada vez que você ouve uma pessoa, você tem que estar ali mesmo em espírito, que senão você acaba também se derramando ali em choro, porque são muitas as dificuldades. E dificuldades que às vezes a gente observa que coloca em dúvida a fé de muitos irmãos. Muitos irmãos ali eles chegam a balançar a sua fé por conta das dificuldades, queridos. E a gente sempre ensina, olha, irmãos, as dificuldades, os problemas, isso virão, isso aí é bíblico, né? Virão os problemas, virão as dificuldades, as tribulações, mas nós precisamos perseverar, precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Não adianta você chorar, não adianta você se auto-lamentar, porque isso não vai, queridos, resolver a nossa situação. Eu vou lá no livro de Reis,
lá pelo capítulo 13, no segundo livro de Reis, vai contar a história de Eliseu, um grande profeta, talvez um dos maiores profetas, com grande representatividade no Velho Testamento. Apesar de Eliseu não ter escrito nada, mas ali nós vemos a história de um grande homem de Deus. E a Bíblia diz que os últimos dias de Eliseu foi enfermo, queridos, em cima de uma cama. Os últimos dias de Eliseu foram foi enfermo em cima de uma cama. E a Bíblia diz que Eliseu morreu da enfermidade que não tinha cura. E talvez você possa ficar chocado, pastor, mas um profeta, ele morreu de uma enfermidade que não tinha cura? Sim, queridos. A Bíblia vai nos dizer que Eliseu morreu de uma enfermidade que não tinha cura. Por quê, pastor? Por quê, irmão? Porque Eliseu era homem, querido, um homem igual a nós. Precisa morrer. É necessário que o caboclo morra para que outro possa nascer. Eliseu era um homem como nós. Não podia ficar aí 200 anos, 1000 anos, não funciona isso, não existe. Então Eliseu tinha que morrer, e se o caboclo vai morrer, ele tem que morrer de alguma coisa. Então Eliseu morreu de uma enfermidade que não tinha cura. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias de Eliseu, o rei de Israel procura Eliseu. E ele vai lá ter uma palavra com Eliseu. Quando ele chega e se encontra com o profeta Eliseu, ele olha as condições de Eliseu e vê a situação de Eliseu estava muito difícil em relação à situação dele. Ele, com os olhos dele, ele olhou a situação de Eliseu, talvez em cima daquela cama ali. Ele talvez pensou assim: rapaz, esse homem está numa situação pior do que a minha. Mas o que ele não esperava é que Eliseu, ele não estava se reclamando da vida, se lamentando, chorando. Não, Eliseu recebeu ele firmemente ali. E o cara foi chorando, logo fazendo aquele drama: meu pai, meu pai, meu pai. Isso você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 13, lá pelo versículo 14. Então ele teve aquela surpresa quando Eliseu ali, ele manda aquele rei se levantar. Em outras palavras, ele diz: olha, rapaz, para de conversa fiada, diz logo o que tu quer. Porque não adianta tu vir aqui chorar. Então o rei vai dizer para Eliseu que estava com uma dificuldade muito grande, porque o povo de Israel vinha brigando com o povo da Síria. Então Eliseu ali, fragilizado mesmo, pediu para que o rei fizesse ali um lançamento de uma flecha, queridos. Ele fez ali um cerimonial com o rei, e ele segurou na mão do rei, abençoou o rei, né? E definiu com o rei, disse: olha, por quanto tu lançaste essa flecha para esse lado aí, que o rei estava sem rumo, sem norte, não sabia mais o que fazer. Então ele disse: por quanto tu lançaste essa flecha a esse lado, tu vai ter vitória sobre essa nação. Mas por quanto tu foste frágil em bater essa flecha aí no chão, ele pediu para o rei também bater a flecha no chão, e o rei bateu, talvez sem fé, já olhando o Eliseu ali naquela situação, ele talvez não acreditou muito em Eliseu, ficou ali meio desacreditado, essa é a palavra. Mas Eliseu mostrou para ele que ele estava bem lúcido e firme, e ali Eliseu abençoou aquele rei. A Bíblia diz que Israel realmente ganhou a luta. Lá na frente você vai ver que Israel realmente ganhou a luta, mas o rei passou por uma lição muito importante. Ele viu que Eliseu não estava se lamentando, não estava chorando. Tem gente que ele dá uma topada e bate a unha do dedo mindinho,
E ele faz um drama terrível, sabe? Faz aquele drama e chora e se lamenta, se acabou o mundo. Ele faz uma dramatização muito grande, queridos. Eliseu estava enfermo, talvez sofrendo, porque o cara, para estar numa cama ali há dias, ele deveria estar sofrendo, deveria estar passando por uma dificuldade. Mas Eliseu tinha uma convicção tão forte, queridos, de que aqueles momentos dele ali, talvez já não tinham mais nenhuma representação em relação ao que ele estava por receber. Paulo, escrevendo aqui aos Hebreus também, ele vai dizer o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é para a gente escrever na geladeira, botar lá na porta da geladeira. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Era essa fé, queridos, que Eliseu tinha. Você vai também encontrar algum outro extremo, né? O camarada está com 100 anos. Eu visitei um cidadão que ele tinha 103 anos, lá em Tabatinga. E um camarada disse para mim, disse: pastor, a gente tem que orar pelo irmão fulano de tal, que ele está passando por uma enfermidade. Eu perguntei do cidadão lá: quando o senhor tem? 103 anos. E bem vivido, pastor. Agora eu estou só esperando o abraço do Senhor, ele falou para mim. Eu olhei para o pastor e disse: rapaz, orar para o homem não está mais com vontade de viver. Esse homem, ele tem que ir para a glória, meu irmão. Ele já cumpriu aqui o que ele tinha de fazer. E se ele demorar mais, é arriscado ele se desviar. Não tem como. 103 anos, rapaz. O cidadão, ele já não tinha mais combate, já estava numa situação muito difícil, né? Muito difícil mesmo a situação dele. Então esse é o outro lado do extremo. E o camarada diz: não, é um servo de Deus e Deus vai levantar ele dessa cama. Esse viajou, queridos. Não viajou na maionese, porque não funciona assim, queridos. Somos humanos, amados. Temos um limite de vivência, de sobrevivência nessa terra. Temos um tempo aqui nessa terra. E se a gente tem esse tempo, a gente tem que fazer o nosso melhor agora. Não adianta esperar para amanhã, dizer: não, pastor, amanhã. A Bíblia diz que amanhã pode ser muito tarde. Semana passada eu falei, tem uns caras que dizem: ah, pastor, quando eu estiver velhinho eu vou adorar o Senhor. Quem é que quer velhinho, rapaz? O camarada te dá uma viola, diz: não, tem aqui uma viola, essa viola já me serviu 50 anos, está toda furada, sem corda, quebrada, eu vou dar para o irmão Luciano, para ele. Não funciona. Tem que dizer: olha, eu comprei uma viola zerada, meu irmão, está aqui, e é de hoje, a melhor marca, é Yamaha. Eu nem sei. Pronto, tá lá, deu pro camarada, o camarada tem o maior prazer em receber, né? Assim mesmo é o Senhor, rapaz. Deus, ele diz: olha, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Eliseu serviu o Senhor por mais de 50 anos como profeta, queridos. Eu disse mais de 50 anos. Foi um dos maiores profetas que atuou no Velho Testamento. Em cima de uma cama lá, alegre, tranquilo, sofrendo, mas firme, não baixou a cabeça. Tem cara que ele tem uma depressão, ele vai lá para ele chorar, sabe? Atrasou uma prestação, ele vai lá para ele chorar. Aí ele ainda chega com o pastor e diz: pastor, a Bíblia diz que os que são humilhados, eles serão exaltados. Não, irmão, está errado. Os que são humilhados vão ser mais humilhados ainda. Os que se humilham, esses sim, esses vão ser exaltados. E ele chora, e ele se compadece dele mesmo. Isso aí não pode, amados. Você tem que entrar no banheiro para chorar pelo seu irmão, pelo seu próximo, e interceder por ele aí, se você quiser fazer. Mas por você mesmo, aí é autopiedade, aí é covardia. Não, mas é porque o irmão está passando por uma dificuldade, pastor. O senhor não conhece, o senhor não consegue entender a dificuldade do irmão. Será que está pior do que o Eliseu lá?
Eu citei só o Eliseu, mas teve vários que passaram por uma situação. Paulo, quando o imperador, a sentença dele é a cabeça dele lá em Roma, na praça pública, ele vai ser lá, vamos pegar esse caboclo e vamos detonar ele lá na praça. Paulo não ficou se lamentando, chorando, gritando, fazendo aquele escândalo, não. Ele não disse isso, Paulo, ele vai dizer uma frase que ela serve até de estímulo para nós. Ele diz: olha, o passar dessa vida, o morrer para mim aqui, o morrer dessa vida aqui, passar para outra vida aí, é Cristo. E o que sobra disso, viver aqui, já é lucro para mim. Porque Paulo tinha, queridos, a certeza de que se ele fechasse os olhos, ele acordava nos braços do Senhor. Era uma certeza. Por isso ele não fez escândalo, gritou, esperneou, se apegou a nada. Não teve isso. Eliseu, a Bíblia diz que tinha umas 12 juntas de boi. E quando ele resolveu seguir mesmo Elias, ele disse: eu vou matar logo todos esses bois, que é para nem me lembrar deles. E fez um assado, um churrasco lá, torrou tudo. E Elias disse para ele: Eliseu, se tu tiver fé, quando eu partir, tu vai segurar a minha capa e tu vai continuar com esse legado. Eliseu não apartou o pé de Elias, não se acovardou, não ficou naquela neura de ficar ali chorando, não teve essa. Elias partiu, Eliseu bateu a capa e disse: cadê o Deus de Elias? Que agora sou eu aqui, E continuou, queridos, o negócio. Então, amados, se você quer agradar a Deus, como a irmã acabou de falar, o versículo é aquele: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer realmente agradar a Deus, você tem que levantar a cabeça, olho na frente, no futuro, pé no chão, cabeça erguida. E aí o Senhor vai começar a conversar com você. Mas esse papo de chorar, de se lamentar, eu tinha isso, eu tive aquilo, eu já fui isso, eu fui... Não, amado, já passou, querido. O que passou não existe mais. O futuro não te pertence, então tem que viver o presente. Viver o presente. O irmão, o camarada sofrendo ali, vai lá, irmão: não, pastor, mas eu estou numa situação pior do que a dele. Mas é assim mesmo que Deus quer. Mas a minha situação, pastor, está pior do que a dele. Não tem problema, é por isso que o Senhor quer que você vá lá com ele. Paulo, quando saiu de determinadas regiões, ele receitou algum tipo de tratamento para alguns discípulos dele. Para Timóteo, ele disse: olha, rapaz, toma aí um vinho, porque o teu problema do estômago aí é terrível. Toma um vinhozinho aí, uma hora ou outra aí, para te dar uma melhorada. O outro ele deixou enfermo numa determinada região. Por quê, irmãos? Porque somos humanos. Temos um tempo de limite aqui, de validade, que só o Senhor conhece esse tempo. Eu não sei. Então, como eu não sei, como você não sabe, então nós temos que viver o nosso presente e viver com qualidade. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida com qualidade de vida. Vida com qualidade de vida. Deus veio para que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, queridos. E já que nós estamos aqui nessa luta, não é para recuar, não é para botar o pé na carreira, não. É para exercer essa nossa fé. E quando nós falamos de fé, queridos, as pessoas... O homem em si, há milhares de anos, ele talvez venha tentando decifrar essa verdadeira fé. Mas a fé, querido, ela é quase que indecifrável. Você tem que viver essa fé. A fé é uma porta que você, observando ela fechada, você vai crer que ela vai se abrir para você numa hora de luta. Essa é a fé. Fé é como Davi, um amarelo magro, que nem formação de homem ele tinha, mas ele foi ali e derrubou um gigante. Isso é fé.
Ele não recuou, ele podia ter voltado para casa. Então, não tem nada a ver com essa briga, eu estou lá no meu pasto, o que eu quero com esse exército? Mas ele foi lá, queridos, fez uma diferença muito grande. Viu um monte de homens ali covardes que não tinham como chegar lá com aqueles gigantes. Davi foi lá e fez uma diferença. E olha que Davi foi ungido a rei lá no campo, mas ele foi consagrado mesmo na batalha, queridos. Foi lá que o povo aclamou o nome dele. E ele marcou uma geração a ponto daquela cidade passar a ser chamada a cidade de Davi, a cidade do grande rei. Por isso Deus não tem prazer naquele caboclo que corre, que bota o pé na carreira. Qualquer coisa ele fica já empurrado, ele já se aparta do caminho do Senhor, queridos. Esse não serve para o Senhor. O Senhor busca homens e mulheres capazes de lhe adorar, de lhe servir, não com aparência, talvez não com intelectualidade, não é isso que Deus está procurando, mas homens e mulheres em espírito e em verdade, queridos, capazes de lhe servir. É assim que funciona para Deus. Irmão, missionário para Bacela, pastor, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Não precisa mais orar, queridos. Quando o Senhor subiu, Ele já disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Então tem coisa que não precisa mais orar. Acabou que tem que orar para Ele não dar o cano nos outros. Pastor, meu Deus, me livre de dar o cano no camarada, de não pagar o irmão, de tal coisa, mas evangelizar, orar para evangelizar, funciona, queridos. A matemática está furada aí, não? E lembrando que nós precisamos exercer essa nossa fé todos os dias. Todos os dias nós precisamos exercer essa fé. E porque eu sei que tem dias que você se levanta e às vezes não tem nem vontade de se levantar mesmo da cama ou da rede, você fica ali e não quer sair dali. Se não for aquele impulso mesmo e a força no Senhor, você fica lá o dia todo, talvez deitado, talvez o sofá ali já tem até a sua marca registrada, acabou que não sai dali mais, né? Chegou um ponto que ele fica ali, já não sai mais dali. Nós precisamos aprender a avançar, queridos, não aprender a ficar parados. Parado na trincheira não ganha guerra. Israel estava parado na trincheira e não ganhava guerra. Quando esse rei chega com Eliseu, o povo estava lá também na trincheira esperando uma ordem do rei. E o rei foi com todo aquele palavreado eloquente e tal, meu pai, e Eliseu fragilizado, mas levanta ali com ele, passa ali algumas instruções, abençoa ele, e talvez esse camarada tenha saído de lá diferente do que ele entrou. A imaginação dele talvez tenha mudado, queridos. Às vezes você bate em várias portas, amados, e esquece de que você tem um Deus que Ele pode muito. Esquece que você tem um Deus muito poderoso. Às vezes nós damos murro em ponta de faca porque queremos fazer a nossa vontade do jeito que nós queremos. E quando as coisas não saem como nós queremos, a gente faz um alarde, uma dramatização e esperneia. E às vezes o caboclo se revolta contra Deus, se revolta contra todo mundo, contra Deus, e acha que Deus tem que estar à disposição dele ali 24 horas. Ele inverteu os valores. Ele, ao invés de dizer, não, eu sou o servo, Deus é o meu Senhor, ele quer inverter os papéis, ele quer apertar o controle e dizer, ei, Deus não realizou por quê o meu milagre? Então, o que você pode fazer, queridos, o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer por ele. Não adianta o camarada querer jogar essa responsabilidade para Deus, que Deus não vai fazer aquilo que ele pode fazer. Se o homem pode realizar alguma coisa, ele vai ter que realizar, porque Deus
não vai fazer o que ele pode fazer. Então isso a gente tem que começar a mudar o pensamento. E outra coisa, amados, constância. Vocês já ouviram falar em fogo de palha? Às vezes o cara tem aquela, quero fazer isso é fogo de palha. Ele termina não fazendo nada. Para você, essa fé que tanto nós falamos de Paulo, que Paulo vai orientar Timóteo, que vai alimentar, vai conversar com Marcos, que vai orientar Lucas, que vai orientar Tito. Essa fé, ela requer um elemento chamado constância, permanência, perseverança. Você precisa ser perseverante, precisa ser persistente ali, não desistir. Não pode desistir, porque se você desistir, nós acabamos de ouvir que Paulo disse que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, amados. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Significa que nós precisamos o quê? Avançar, amados. Essa é a palavra. Não recuar. Eu já estava lá na frente, eu dei passos para trás para dar um impulso, pastor. Oh, glória a Deus, aí tudo bem. Para dar um impulso, beleza. Mas passos para trás, a ponto de cair no precipício, não. Recuar jamais, não faz parte do projeto do Senhor. Nós temos que avançar, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Funciona dessa maneira. Daqui a pouco estava lá, ele voltou borocochô, triste. O que foi que houve? Pastor, fui afligido e tal. E começa a chorar, se lamentar. Não, meu amado, você tem que orar. Você tem que perseverar, você tem que ter constância naquilo que faz e você vai conseguir. Você vai, agora se você recuar, aí as coisas ficam difíceis. Não pode recuar, porque Deus não tem prazer no covarde, não tem prazer no insensato, naquele que recua, naquele que retrocede. Isso não faz parte do Senhor, amados. Mas a vontade do Senhor é que todos nós sejamos salvos, que nós possamos dar esse passo de fé, que todos nós possamos mudar conceitos, mudar padrões, se transformar como ser humano, tirar esse homem velho, botar um homem novo, uma mentalidade nova, uma mente de Cristo, uma mente renovada, queridos. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Se nós ouvirmos o Senhor e seguirmos aquilo que Ele nos orienta, certamente nós nos tornaremos pessoas muito melhores, queridos. Porque Deus, antes de Ele subir aos céus, Ele chama seus discípulos e ora com eles. Diz: Pai, eis aí os homens que o Senhor me deu, e dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho do diabo, o filho da perdição. Agora eu te peço, Senhor, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas livre-os do mal. Livre-os do mal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, queridos. Livre-os do mal. Não é recuar, não é voltar e desistir, não. O que foi que houve, irmão? Desisti, pastor, estava difícil lá a situação. Rapaz, o senhor precisava ver, pastor, porque o senhor não conhece a situação ali, ó. E o camarada vem com a cara mais lavada do mundo. Correu, amados. Botou o pé na carreira. E aí não tem como que Deus vai se agradar. Não dá para se agradar. Nós temos que avançar. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Paulo nunca diz eu corri do alvo. Não existe isso. Prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação. E não retroceder, amados. Não retroceder. Jamais, retroceder jamais. Porque
nós dizemos que nós cremos no Senhor, nós acreditamos na sua palavra. Se nós cremos, nós precisamos viver pela fé. Fé é superar obstáculos, amado. Fé não é pensamento positivo. Tem muita gente que confunde fé com pensamento positivo. Tem muita gente que confunde fé com falsa esperança, com irresponsabilidade. Não, isso não tem nada a ver com fé não, queridos. Fé é muito maior do que isso aí. Fé é fazer, é observar aquilo que não existe, querido, ainda, mas que você já contempla com seus olhos. Que você já começa a contemplar aquilo ali com seus olhos. Levantar a cabeça, não baixe a cabeça. Porque se você fosse medir, se a gente fosse basear no sofrimento humano para poder servir o Senhor, o negócio estava difícil, querido. Porque sofrimento por sofrimento, todos nós temos sofrimento, temos nossas lutas, enfrentamos os nossos demônios, queridos. Todos os dias isso aí. Mas porque nós temos fé num Deus vivo. Porque temos fé nesse Deus maravilhoso, é que nós conseguimos superar, conseguimos transpor barreiras, conseguimos talvez arrancar cabeça de gigantes aí todos os dias. Fé é isso, queridos. Pastor, nem imaginava que eu ia conseguir essa proeza. Não imaginava, se não fosse pela força do Senhor. Ainda tem mais isso, a gente tem que lembrar, porque muitas vezes a gente esquece, eu sou o cara, pastor, fui lá e fiz, não fez nada, mano. Quando Davi foi derrubar aquele gigante, os irmãos dele clamaram para ele voltar. O próprio rei disse, esse cara vai envergonhar a gente. Davi disse, ou eu vou derrubar esse gigante, não é na minha força não, senhor, é na força do Senhor, é na força dele. Por mim eu estaria destraçalhado mesmo, mas não é com a minha força, é na força de Deus que eu vou derrubar esse gigante. Assim como eu tenho derrubado leões lá naquele pasto e urso, eu vou derrubar esse gigante aí. E os camaradas dizem, olha, Davi, esse gigante aí, ele nasceu, ele foi formado para matar, ele nasceu para isso. Senão eu não quero saber disso não. Ele vai te matar, Davi. Diz, quem te disse isso, rapaz? É ter tranquilidade, querido. Fé é ter tranquilidade na hora do desespero. É caminhar sobre as águas na hora da tempestade. Jesus não parou a tempestade para caminhar nas águas não. Ele continuou caminhando tranquilo na tempestade. Isso é fé. O mundo pode estar pegando fogo, você está ali tranquilo, está no controle da situação. Porque você confia num Deus maior do que aquilo ali, queridos. Agora, se você se agonia, você desce, você afunda. E aí faltou o quê? Faltou fé, amado. Isso é fé. Não tem nada a ver com pensamento positivo, com força da mente. Isso não é fé. Fé é você continuar seguindo esse Deus, amados. Mesmo diante de tantos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia aí, é perseverar nele e crer que ele já realizou o desejo do teu coração. Isso é fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, amados. Vamos ficar de pé.